Olá! Neste módulo vamos abordar um assunto muito importante. Simples, parece simples, mas é muito importante. São as ferramentas que auxiliam uma apresentação. Então você vai fazer um podcast, uma videoaula, essa aula que eu estou fazendo agora, você pode ter ferramentas para te auxiliar, como o teleprompter, que é um equipamento eletrônico que fica na frente das câmeras, que geralmente o jornalismo usa, ou a gravação de videoaula. A dália, que seria um papel que cola ali do lado da câmera e eu consigo colar para falar com vocês. Uma ficha que eu posso aqui dar uma olhadinha e eu consigo ter os tópicos para não esquecer nada. O ponto eletrônico, que eu posso ter um ponto que alguém fora do estúdio está municiando eu de informações aqui na frente da câmera. Então existem várias ferramentas. Mas o que nós vamos abordar que é de extrema importância? Quando você se propõe a fazer um tema, uma videoaula, ou um bate-papo de um podcast, ou um programa de TV, existe uma coisa sutil, mas que o telespectador vai estar muito claro para ele se você tem ou não propriedade de falar nesse assunto. Então, se eu tivesse aqui agora preocupado com o que eu vou falar a seguir, dividido em tópicos e dando uma olhadinha, ou agora dando uma olhadinha em alguém ou numa dália, ou o teleprompter mesmo que está na frente da tela da câmera, muitas vezes quem está assistindo, percebe que está lendo. Então a pessoa fica lendo com o olho muito fixo. Qual que é o perigo disso tudo? Essas olhadas, esse buscar de informação, passa um sentimento, passa uma noção para quem está assistindo que você não tem domínio do assunto. E isso é muito prejudicial ao seu produto. Quem está aqui falando, ou quem está entrevistando um podcast, aqui entrevistando um tema, se ela ficar toda hora lendo e passar esse ar que está lendo, que você não tem propriedade no assunto que você está querendo abordar, é muito ruim para quem está assistindo. Ele perde o interesse, ele perde a verdade. Parece que tudo é um pouco superficial demais. E muitas vezes você sabe, você domina o assunto, mas você se travou nos elementos, nos pontos, nos tópicos, e aí fica preocupado em ver. Na preocupação de ver se não esqueceu nada, você está prejudicando todo o conteúdo. Então, nesse episódio, nós queremos alertar. Todas essas ferramentas podem ser úteis, pode ser bacana para você. Cada um se adapta a uma ferramenta diferente um do outro. Porém, tome muito cuidado com essas ferramentas. Você pode destruir o seu conteúdo. Ele pode ficar um conteúdo. É preferível falar, dar uma erradinha, ter um seu jeito, uma videoaula, que nem aqui. Eu não tenho dália, não tenho TP, eu tenho o assunto na minha cabeça. Eu tenho a vivência desse item no dia a dia. No dia a dia eu vejo conteúdos bacanas, que era para ser muito bacana, e a pessoa está presa aos tópicos. E aí ela derruba toda a qualidade do conteúdo dela. Então, algumas dicas, né? Nosso módulo de hoje é para dar algumas dicas. Vai usar o teleprompter na frente da câmera, que alguém vai passar o texto na frente da lente? Ele é muito bom, eficiente, porque você olha para a câmera e lê ao mesmo tempo. Cuidado com o tamanho de letra, cuidado com quem estiver te auxiliando, ou você mesmo, hoje em dia a gente mesmo, você comanda pelo celular, cuidado para que não seja rápido demais ou lento demais. Então, assim, a letra muito pequena, você vai ficar, às vezes, tentando ler e isso vai entregar que você está usando esse recurso. A letra muito grande, se a pessoa não souber passar, quem estiver auxiliando, passar muito rápido, você vai se perder. Então, tem que tomar cuidado com cada ferramenta que você se propõe ou tiver à sua mão para ajudar. Se você estiver usando uma ficha, como muitas pessoas usam, eu coloco o logo do programa para ficar charmosinho, e de repente estou conversando com alguém aqui. Então, eu vi que em 2002 você teve um sucesso, que você foi viajar num campeonato.
Essa cola, assume. É melhor assumir. Assume. Olha, eu vi aqui, minha produção me informou, eu vi aqui uma pesquisa que eu fiz, sei lá, eu assume que você está lendo. Eu vi aqui que você viajou para... É muito melhor do que você começar a ler meio querendo enganar. Então a ficha a gente acaba... O melhor é assumir, né, que você está lendo e que é uma cola mesmo, para não esquecer de nada. É melhor do que ficar tentando enganar. As pessoas vão perceber e vai soar como descrédito no assunto, ou que você não tem domínio naquilo que você está dizendo. Outra ferramenta que se usa muito, mas em estúdio pequeno já é mais complicado usar, é o ponto eletrônico. No ponto eletrônico, aí deve ter um treinamento entre quem está ouvindo e quem está falando. Essa sinergia, eu sempre me dei muito bem com o ponto eletrônico, grandes projetos com muita gente, transmissão ao vivo, e tudo bem. Tem que respeitar cada apresentador que eu trabalhei foi de uma maneira de falar. Então a gente fala poucas palavras, para outro a gente... Tem apresentadores que eu não podia falar durante ele falando, falar ao mesmo tempo, e outros já conseguiria falar. Então tinha apresentadores que eu podia falar, ele estava falando, ele já ia ouvindo e ia assumindo. Isso é uma ajuda que a gente pode estar com uma colinha lá atrás, passando toda a experiência, dados e números para o apresentador. Então isso é muito importante. A cada ferramenta que você usar para te ajudar na hora de uma entrevista, na hora de um podcast, na hora de uma videoaula, tome muito cuidado para não trazer junto a falta de crédito no assunto. Para não passar para quem está assistindo que você não tem domínio do que você está falando. Então é muito importante que você observe a ferramenta que vai usar. Às vezes é preferível ter um jeito mais espontâneo e informal de falar do que tudo certinho, mas com uma dureza na fala, com uma preocupação no olhar, que vai trazer mais prejuízo do que benefício. Outro item que a gente tem como ferramenta, né, que é muito importante, que eu não abro mão, é o fator humano, né? O produtor, ele tem como ajudar muito durante a produção de um conteúdo, né? O produtor tem que ser aquela pessoa rápida, aquela pessoa que está atenta, muitas vezes uma luzinha, dá uma dica, porque muita coisa acontece no meio de uma entrevista que não dá para parar. E esse ser humano, ele pode ajudar demais. Talvez ele seja a grande ponte disso tudo, né? Então, enquanto a câmera está com o outro falando, ele vem e te entrega um pedaço de papel escrito na hora certa, do jeito certo, uma mímica, né? Tipo, olha na câmera 2. Você pode estar sem ponto, sem teleprompter, mas você tem aquele anjo da guarda afinado, sincronizado com você, e isso é muito, muito bom. Nos podcasts, já são formatos mais à vontade, assuma um papel, assuma uma ficha, fica mais à vontade. Não é nem feio, né? Hoje em dia é até bacana. Olha, como é que é a data daquilo lá? E pergunta para o seu produtor. Isso é mais verdade do que ficar querendo dizer que você sabe todas as datas, que não sabe, e você lendo é muito pior. Então, vamos cuidar, vamos imaginar sempre quem está sentado numa sala, em qualquer lugar, no carro, assistindo esse vídeo, a verdade é que ele está assumindo, que ele está comprando de você, né? Então pensa em quem está assistindo. Será que está sendo... Você vai dar uma enganada que você não está lendo e está? Não vai enganar ninguém, né? Então, acho que dar valor para o seu conteúdo. Eu acho que deixar mais importante o seu conteúdo é se preocupar na hora de gravar que você está sabendo o que está falando, que você tem domínio do assunto. E isso vai fazer com que o seu conteúdo ganhe muito, muito mais notoriedade, tá bom? Então,
Então esse foi um módulo mais rápido, um módulo não menos importante que os outros. Porque isso dá todo o glamour para o seu conteúdo, tá bom? Até o próximo conteúdo e acompanhe a gente, quem quiser também uma assessoria ao vivo, né, conversar durante produções e a gente dá uma assessoria, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço.